Segunda carta aos Coríntios. As circunstâncias da segunda carta aos Coríntios são as seguintes. Paulo havia fundado a comunidade de Corinto em 50-51 depois de Cristo. Depois, partindo de Éfeso, onde residiu de 54 até 57 a.C., havia revisitado para enfrentar dificuldades surgidas contra sua autoridade. Conferir capítulo 2, 5, também capítulo 7, 12. Essa visita resultara num desacato. Conferir capítulo 1, 15 seguinte. Paulo escreveu, então, com lágrimas, conferir capítulo 2, 4, uma carta de reconciliação transmitida por Tito, tendo recebido de Tito boas notícias. Conferir capítulo 7, 6 a 16. Anuncia em nova carta o projeto de visitar a cidade na ida e na volta à Macedônia, limitando-se, porém, a passar aí só na volta. Conferir capítulo 2, 13, também capítulo 12, 14 e capítulo 13, 1. Se refere à terceira visita. Ver também na introdução a primeira carta aos Coríntios. Vejamos agora o conteúdo geral da segunda carta aos Coríntios. O conteúdo desta carta é um pouco confuso, provavelmente porque, no momento de colecionar as cartas de Paulo, trecho de diversas cartas foram incluídos nesta. Ver na introdução da primeira carta aos Coríntios. Introdução 1 a 7. No primeiro ponto, Paulo e suas relações com a comunidade. Conferir capítulo 1, 8, também capítulo 7, 16. Explica as mudanças no projeto de viagem. Capítulo 1, 8, também capítulo 2, 13. Defende a superioridade do ministério da nova aliança. Conferir capítulo 2, 14 e também capítulo 4, 6. Expõe as angústias e as esperanças deste ministério. Conferir capítulo 4, 7 e também capítulo 5, 10. Fala das dificuldades que enfrenta no ministério. Conferir capítulo 6, 1, também capítulo 7, 4. Informa que, com a chegada de Tito, os problemas ficaram esclarecidos. Conferir capítulo 7, 5 a 16. No ponto 2, também ainda no conteúdo geral da segunda carta aos Coríntios, 2 bilhetes de solidariedade motivando a coleta pelos pobres da igreja de Jerusalém, capítulos 8 e 9. No ponto 3, do conteúdo geral da segunda carta aos Coríntios, apaixonada autodefesa do apóstolo, conferir capítulo 10, 1 e também capítulo 13, 10. Depois tem a conclusão, conferir capítulo 13, de 11 a 13. Agora vejamos os temas específicos da segunda carta aos Coríntios. Primeiro, dores e alegrias do missionário. A leitura desta carta nos faz ver Paulo ao vivo, homem de fibra, sem falsa humildade, porém, pela graça de Cristo, levado a assumir a humilhação e o sofrimento. Ele se defende não por causa de si mesmo, mas para que o evangelho não caia em descrédito. Conferir capítulo 12, 19. No ponto 2, dos temas específicos da segunda carta aos Coríntios, a antiga e a nova aliança, a letra e o Espírito. Esta carta faz contínuas comparações entre o ministério da lei de Moisés, que pela primeira vez é chamada de Antiga Aliança, a religião de Israel, e o serviço a Cristo, a nova aliança. Conferir capítulo 3, 6 e também o versículo 14. Não se deve ler as Escrituras conforme a letra, que mata, mas conforme o Espírito, que faz viver. Conferir capítulo 3, 6. Os conflitos que Paulo conheceu em Corinto se deram provavelmente com pessoas que não reconheciam a novidade do Evangelho de Cristo. No ponto 3 dos temas específicos, mutirão em favor dos pobres. Nos capítulos 8 e 9 estão reunidos 2 bilhetes, uma à igreja de Corinto e outro a um círculo mais amplo, para que se empenhem em contribuir para a coleta pelos pobres da igreja, mãe de Jerusalém, vítima de
Eucaristia, conforme Paulo prometera aos apóstolos. Conferir Gálatas 2:10 e também conferir Atos dos Apóstolos 11:27 a 30. Uma pequena síntese da segunda carta aos Coríntios. O capítulo 1, versículo 1 a 7, trata da introdução da segunda carta aos Coríntios. Do capítulo 1, versículo 8 e também até o capítulo 7:16, fala sobre as desavenças e reconciliação com os coríntios. Capítulo 9 e capítulo 10 fala sobre a coleta. Capítulo 10:1, 13:10 fala da autodefesa do apóstolo. E do capítulo 13, 11:13 trata da conclusão da segunda carta aos Coríntios.